Olá, espero que vocês estejam bem. Ótimo dia, ótimo domingo com palestra aqui no canal do Sarai. Meu nome é Andréa e é uma alegria estar aqui com vocês em mais um episódio, segundo episódio da proposta que eu apresentei da última vez, de leitura com comentários e complementações deste livro, O Médico Jesus, que fala sobre saúde e espiritualidade, uma obra de José Carlos de Luca. Hoje nós vamos fazer o segundo capítulo, que chama-se Mudança de Rumo. Convido vocês a me acompanhar em mais esse aprendizado. E para iniciar, convido vocês a elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo a Ele bênçãos para que possamos trabalhar em favor da nossa cura, do nosso bem-estar, da nossa paz. Pedindo também a proteção de Jesus, que abençoe esse nosso trabalho, essa nossa busca de entendimento, essa nossa busca de mudança, agradecendo o apoio da espiritualidade amiga que nos inspira e nos fortalece em todos os momentos da nossa vida. Assim, com o coração extremamente agradecidos, gostaria de convidá-los a fazer comigo um Pai Nosso, para que nós possamos abrir nossos corações para essas lições, essas reflexões que virão, agradecendo também o nosso irmão, companheiro da doutrina espírita, José Carlos de Luca, por ter nos propiciado esse livro com um manancial de ensinamentos. Pai nosso que estais em toda parte, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como já é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na mesma medida que vamos aprendendo a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal que reside em nós mesmos, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Então vamos lá, a nossa reflexão deste domingo, dessa manhã ensolarada de domingo. Mudança de rumo é o título desse breve capítulo que vamos conversar hoje. No início desse capítulo, José Carlos de Luca vai colocar uma citação do Espírito Emmanuel, que está lá em Fonte Viva, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Lá em Fonte Viva, Emmanuel vai nos dar uma informação. Ele diz assim: se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Tá aí o título do capítulo que será objeto de nossas considerações. A grande mudança. Então veja, qual é o chamado da doença? Qual é o recado que a doença vem nos trazer? A dor, como sabemos, é um convite. É um convite a uma mudança de atitude. Significa que o caminho que nós estamos seguindo está necessitando de ajustes. E muitas vezes nós não percebemos isso. Vem então a professora dor a nos convidar a prestar atenção e buscar mudanças para nos alinharmos às leis divinas. Então, nós sofremos por quê? Por que nós sofremos? Por que nós estamos aqui num planeta de expiações e provas que tem sofrimento? Por que isso? Porque ainda não aprendemos a amar.
Então, nós estamos nesta escola, nessa abençoada escola chamada Terra, para que aprendamos uma importante lição. E é a lição, né, que nós estamos aqui buscando a aprender, pelo menos de acordo, pelo menos não, né, porque é de acordo com Jesus, quer dizer, aquele que veio. Jesus nos ensinava, nos ensinou, nos ensina até hoje que o perdão a nós próprios, aos outros, é um caminho seguro nesse aprendizado do amor. Então, a nossa lição atual para chegar no desenvolvimento dessa competência de amar, alinhada com as leis divinas, é o caminho do perdão. Então, nós vamos discutir isso, né? E Emmanuel, ele diz uma coisa interessante, não sei se vocês prestaram atenção. Acima de qualquer medicação, ele não está excluindo que não devamos procurar médicos, tratamentos, exames, cirurgias, seja o que for. Nós temos sim que procurar isso, mas não só isso. É isso que ele está nos chamando a atenção, que quando a doença se manifesta em nossa vida e em nosso corpo, seja essa doença física ou uma doença mental, precisamos da medicação, mas acima de tudo precisamos compreender o porquê daquela doença, que é isso que ele fala, acima de qualquer meditação, aprende. Aí ele nos dá 3 coisas para um objetivo final. Orar, compreender, então assim, ó, orar, pedir, desejar a melhora, querer a melhora. Depois, entender o que aquela doença está querendo me ensinar. Aí ele não para por aí. Orar quer dizer querer, entender o porquê, tomar consciência, e ele continua, e auxiliar. Então nós precisamos também ter proatividade, ação de fazer alguma coisa. Não basta entender, não basta querer a cura, entender por que aquela doença chegou e não fazer nada. Nós precisamos também ter o nosso movimento de fazer. E aí ele completa, e preparar o coração para a grande mudança. Porque quando eu começo a me movimentar em direção ao auxílio de mim mesmo, ao trabalho para o próximo, eu estou me colocando numa outra rota, me preparando para mudar a forma como eu venho tomando, levando a minha vida até hoje. Profundo, né? Isso que Emmanuel nos traz. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, não quer demais lembrar? Então vamos lá ver o que Kardec pergunta aos espíritos nessa questão 132. Ele pergunta assim: qual é o objetivo da encarnação? Resposta dos espíritos: fazê-los chegar à perfeição. Então, algum espírito superior disse que o objetivo da encarnação na Terra é sofrer? Nasci para sofrer? Não. Ninguém nasce para sofrer. Ninguém nasce para ficar doente. Nós nascemos para aprender a amar. Porque quando os espíritos dizem fazê-los chegar à perfeição, qual é a perfeição? A perfeição é Deus. Nos assemelharmos a Deus. E Deus é o quê? É amor. Então, chegar à perfeição é aprender a amar. Amar como? Amar incondicionalmente a tudo e a todos. Por que sofremos? Porque ainda não aprendemos a amar. E aí nós temos livre-arbítrio, somos individualidades que ganhamos do Pai o livre-arbítrio, podemos escolher como nós vamos aprender. Já viram falar no aprendizado vai pelo amor ou pela dor? Então, ou nós aprendemos como argila mole, ser moldado nesse amor de Deus, a executar as ações de Deus aqui na Terra em nossa vida, com amor. Se não fazemos isso, se não fazemos essa escolha de nos alinhar à lei divina, que é o amor, vem então a professora dor a nos convidar a mudar de atitude, a essa mudança de rumo.
Bom, sobre o que o Emmanuel falou, era isso, né? Agora vamos fazer uma pequena leitura. É óbvio, gente, que eu não vou fazer a leitura do capítulo inteiro, apesar dele ser pequeno. Eu convido vocês, vou mostrar o livro de novo, convido vocês a lerem O Médico Jesus. Aqui eu fiz seleção de alguns trechos com comentários, inclusive para estimular vocês a fazer essa leitura. A leitura é sempre boa. Tem esse livro de cabeceira. Leia pausadamente. Olha, para vocês terem uma ideia, olha como é curto. Esse capítulo são só essas 2 páginas, tá vendo? Olha. Então é uma leitura fácil. O autor fala numa linguagem bem simples. Então a nossa ideia aqui não é fazer a leitura e não é excluir a leitura do livro, não é substituir o livro, é enriquecer, comentar, estimular vocês a lerem e refletirem sobre essas lições. Vamos lá? Então, o que eu acho interessante aqui é que tem um momento que José Carlos de Luca vai comparar a nossa vida com uma viagem. E aí eu vou ler e depois eu comento o que eu pensei, tá? Olha o que ele diz. Na enfermidade, a doença é um aviso de que estamos dirigindo o carro da nossa vida pela estrada errada. Então, olha a comparação que ele está fazendo. Se você ficou doente, se estás doente, amigo, pense se você não está dirigindo a sua vida por uma estrada errada. Quem de nós já não teve a experiência de sair de onde você está, do seu local de origem, e querer chegar num outro local? Como é que nós fazemos isso? A gente tem um objetivo, um destino, né? E se nunca fomos para esse lugar, tá bom? Então imagina que você vai viajar e você nunca foi para aquele lugar que você está querendo ir. Qual que é a primeira coisa a fazer? Saber onde você está. A segunda, ou seja, se localizar. Estou aqui. Essa é a parte fácil. Pelo menos na viagem. Mas na nossa vida vocês vão ver que não é tão simples assim. Depois disso eu preciso definir onde eu quero chegar. Porque se eu não tiver um objetivo, um destino bem definido, eu não tenho como definir qual estrada eu vou pegar. Vocês concordam? Porque se eu não tenho um objetivo, qualquer estrada leva a lugar nenhum. Então eu preciso ter um objetivo, o meu destino. Sabendo onde eu estou, sabendo para onde eu quero ir, chegou o momento de definir o melhor caminho. Pode ser que existam muitos caminhos que te levem ao destino. Uns mais curtos, outros mais longos, uns mais tranquilos, outros com mais percurso. Quem já não teve a experiência de querer ir para um lugar, colocar no GPS? Antigamente era mapa, mas agora a gente tem o GPS. Então a gente pega esse GPS, coloca lá, o GPS localiza onde a gente tá, a gente coloca onde a gente quer chegar e ele dá uma rota. Ele fala, ó, você vai fazer esse caminho. E se a gente não conhece nada, a gente segue o caminho do GPS. Ele vai nos dar a distância mais curta, mas nem sempre. A distância mais curta é a mais tranquila. Já aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês, de o caminho do GPS ter no meio lá estrada de terra, estrada simples, porque poderia ser que numa outra rota, por mais que a quilometragem fosse maior, fosse mais rápido eu chegar. Por quê? Porque a estrada era pavimentada, a estrada era dupla, enfim, grandes estradas. Então nós precisamos, se a gente tem uma ideia, sabe, melhor, se a gente conhece, se a gente pergunta para um amigo, se ele já foi para lá, a gente consegue definir uma rota melhor. É isso que eu queria que vocês entendessem. Então é assim na nossa vida, né? E como é que a gente traz essa metáfora que José Carlos de Luca está nos convidando a fazer nesse sentido, considerando essas coisas? Bom, primeira coisa que eu preciso, então, o que é, né? Então, olha lá no GPS. Saber onde eu estou, saber para onde eu vou, como eu chego, que aí o GPS me ajuda, e eu começo a viagem. E se eu não tenho muito auxílio, o que acontece? Às vezes o GPS vai me mandando para os lugares e às vezes eu percebo que eu me perdi ali, né? Que, nossa, mas será? Pode ser que eu virei, o GPS mandou eu para um lugar, eu virei errado. Quantas vezes isso acontece? Não deu tempo, eu perdi a entrada. E o que acontece? Você tem que seguir a estrada até conseguir o próximo retorno,
fazer o retorno e voltar para a entrada que você passou. E assim muitos percursos acontecem nessa viagem. O que não é bom? Nunca é bom. Às vezes a gente demora para entender que a gente está numa direção errada de onde eu quero chegar. Então a gente perdeu a entrada, o GPS fica pedindo para a gente voltar e a gente ignora o GPS. Isso é bom? Não. Outra coisa, quanto mais eu demoro para perceber que eu estou errado, mais longe eu estou indo, mais tempo eu vou gastar para achar o retorno e para voltar. Vocês concordam? E por fim, vocês acham que seria uma boa estratégia a gente parar e ficar se lamentando? Nossa, eu não devia ter passado, mas eu passei. E aí a gente senta na beira da estrada, né? Para o carro, fica na beira da estrada, se culpando porque a gente deixou de fazer. Isso resolve? Isso nos coloca no caminho certo? Isso nos deixa mais próximo do nosso destino? De forma nenhuma. Então agora que a gente falou de vida física, problema do cotidiano, vamos levar isso para a questão da nossa saúde. Então veja, onde você está? Bom, onde você está é como você está agora perante a existência. Isso é se localizar, saber onde que eu estou, saber se eu estou achado, se eu estou perdido, como que eu estou, né? Então, se você está doente, seria uma boa você refletir, você buscar quais as origens dessa doença, se houveram fatores emocionais que contribuíram para isto, enfim, qual é a sua posição, se você de fato quer a cura. Lembra que Emmanuel fala, aprende a orar. Você quer a cura, porque tem gente que está doente, diz da boca para fora que quer a cura, mas de verdade, talvez não queira. Então nós precisamos consultar a nossa consciência, despertar essa consciência para me localizar, onde é que eu estou. Tá. Então esse é o primeiro passo, onde é que eu estou? Aí eu faço essa pergunta para vocês, preciso pause o vídeo e fale assim, onde que eu estou, né? Reflita sobre isso. E depois que você fez esse exercício de tomada de consciência, se pergunte. Agora vamos perguntar junto, tá? Para onde eu quero ir? Qual é o meu destino? Bom, eu não sei onde você tá. Talvez eu saiba onde eu estou. Mas eu não sei. Você que está aí do outro lado. Mas o destino de cada um de nós eu sei. E eu vou contar para vocês. Veja se concordam comigo. O nosso destino é a felicidade. Esse é o destino de todo espírito filho de Deus. Então nós sabemos que nós vamos chegar na perfeição. Não sabemos se o caminho vai ser curto ou longo, mas que nós vamos ter o mesmo destino, que é a comunhão com Deus, a felicidade plena, isso eu sei. Eu não posso falar de todo mundo, mas suspeito. Eu já estou no meu destino? Eu já cheguei na felicidade plena? Eu não. Eu já sei onde meu calo aperta. Então, por isso que é importante a gente se localizar. Eu não. Eu ainda tenho um bom caminho para percorrer até chegar nessa paz, nessa felicidade plena. Definido o que é a minha localização, o que é meu destino, falta a gente colocar no GPS, né? Então, o que nos guia neste caminho de onde estamos para o nosso destino, que é a felicidade? O nosso GPS tem nome e sobrenome. Jesus o Cristo. Porque foi Ele que veio, encarnou-se aqui na Terra e nos deixou lições valiosas, chamado Evangelho, que não é à toa que significa boa nova. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus veio nos trazer um GPS para nos guiar nesse caminho. Ao invés de ficarmos dando círculos e muito longe de chegar no nosso destino, Jesus veio em nosso socorro e disse assim, o caminho é por aqui. Vem, tome a tua cruz e siga-me. Ou seja, ele está dizendo que está mostrando o caminho. Então, o nosso GPS é o Evangelho. Por isso que é muito importante a gente estudar, a gente entender o que Jesus quis nos dizer com cada frase,
com cada cura, com cada ensinamento, com cada sermão, com cada parábola. Convido vocês a entrarem em grupos de estudos, a refletirem sobre os ensinamentos de Jesus. E a doutrina espírita, ela nos ajuda a pensar um pouco melhor, né? Não mais, porque Jesus já disse tudo, mas os ensinamentos que a doutrina espírita traz nos ajudam a compreender melhor o que Jesus quis dizer com aquilo. Por isso que a doutrina espírita é considerada o consolador prometido por Jesus, a terceira revelação. O nosso modelo e guia é Jesus para nós espíritas. Então vamos lá, isso que nós estamos fazendo. À luz dos princípios que a doutrina espírita trouxe, como interpretar esse GPS, né? Como entender para não nos perder no caminho. Muito bem. E o que eu disse sobre a parada, né? Então, nós temos lá o Evangelho. Compreendemos, tá bom? E aí? Aí, quando nós percebemos que nós interpretamos o GPS errado, tinha que continuar reto e nós viramos. Nós desviamos ali dos ensinamentos do Evangelho. O que fazer? Bom, o que você faz na tua viagem, na vida cotidiana? Quando você percebe que você errou, o que você faz? Continua até o próximo retorno, faz o retorno, volta para o lugar onde você errou e pega o caminho certo. Não é assim? Parar é uma boa? Não, a gente já discutiu isso que não. Não dá para parar na estrada. Vem outro e bate você. Então, o que isso traz, né, para essa interpretação moral, para essa metáfora moral que estamos fazendo? Quando você fica paralisado na culpa, se culpando por ter errado, por ter pegado esse caminho errado, isso não auxilia nada a você voltar para o caminho correto. Então, qual que é o convite aqui? Que você não se paralise nas culpas, que você simplesmente reconheça os seus erros, reparar é ir lá, continuar, fazer o retorno e voltar ao ponto de partida para fazer correto. Repare os seus erros e continue, siga em frente. Nesse ponto eu queria voltar a ler um pouquinho, mais um trechinho que o autor fala para nós. Olha só. Reflita sobre os seus atos e caminhos, sem nenhum propósito de se culpar pelo que tem feito. O objetivo é torná-lo consciente das escolhas que tem feito, estimulando-o a tomar uma nova estrada que o levará ao destino da saúde e da felicidade. Em todas as curas que Jesus realizava, sempre apresentava aos enfermos a proposta do não peques mais, isto é, de não voltar a errar, o que para nós significa a necessidade de mudança de rumo que qualquer processo sincero de cura nos solicita. Então, se nós estamos realmente querendo, o que queres que te faça? Jesus perguntava, né? Ele perguntou para o Bartimeu, o que queres que te faça? Então, se Jesus perguntasse para nós hoje, o que queres que te faça? Saberíamos responder sinceramente que queremos a cura? Temos essa consciência? E depois que obtivermos a cura, estamos dispostos a essa mudança de rumo? A perceber que erramos a estrada, fazer o retorno, voltar e fazer melhor, fazer diferente? Né? Estamos dispostos? Bem, aí eu tenho uma parábola para vocês. Lembra que a gente precisa entender o que esse GPS está querendo nos dizer. Então, lá no Evangelho, tem a parábola. Gente, eu não vou contar a parábola, porque... Ai, perdão, não é parábola. Tô tão com parábola. Não é parábola, é uma cura. A cura dos 10 leprosos. Não vou contar em detalhes o texto, mas só vou falar a ideia. Jesus, no caminho da Galileia para Jerusalém, passava por uma região chamada de Samaria. Ao longe, 10 leprosos pedem a Jesus que os cure, que os limpe. Jesus diz para eles: ide-vos apresentar aos sacerdotes. Quando Jesus fala isso, então Jesus não fala, estão curados. Ele fala, vai,
No que eles vão confiante na fé que Jesus tinha poder, o magnetismo de Jesus limpa os corpos deles, os corpos, porque era isso que Jesus tinha o poder, porque de mudar a alma, só nós temos esse poder. Nós temos o poder de mudar a nós mesmos, e só nós. Né? Então, o magnetismo de Jesus cura os corpos dos 10 leprosos. Dentre esses 10 leprosos, existia um samaritano. E esse foi o único que, a hora que percebeu que estava limpo, que tinha acontecido um milagre, ele retorna, se ajoelha aos pés de Jesus e rende graças a Deus. Jesus então pergunta, mas não eram 10? O que Jesus quer dizer com isso, né? Só um teve a cura da alma, porque quando ele retorna e agradece a Jesus, ele passa a ser um servo de Jesus, um seguidor de Jesus, tanto que Jesus fala assim, ó, onde estão os outros 9? Os outros 9? Aí termina, levantai-vos, ide, a vossa fé vos salvou. Tá vendo? Os outros ele não falou que estava salvo, mas esse que deu graças a Deus tinha sido salvo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os 10 leprosos, quando Jesus faz a magnetização, é a asepsia. O que é isso? A limpeza. Tem uma limpeza, mas não basta se você tem uma ferida muito profunda, é preciso a asepsia para você começar o tratamento. Mas não basta só a asepsia, não basta só limpar. O que aconteceu com os outros que depois voltaram a adoecer foi isso. Jesus os limpou, mas a alma deles continuava orgulhosa, eles foram viver as suas vidas. Então eles voltaram a adoecer. Então a primeira etapa da cura é a asepsia, mas depois vem todo o processo, o tratamento, né? Deus, no fundo, vê o fundo, não a forma. Jesus, então, era o caminho de salvação. O leproso samaritano entendeu isso. Os outros 9, infelizmente, naquele momento evolutivo deles, não. Ficou para uma outra oportunidade. Então, isso vai nos dizer, nos dar um exemplo muito claro, essa cura de Jesus, que, aí fazendo um outro trechinho, uma outra leitura, que o José Carlos de Luca nos diz, nenhum processo de cura se estabelece sem duas condições indispensáveis, consciência e mudança. Então não basta saber que eu estou doente porque eu estou doente, é preciso mudar o rumo. Então não basta saber que você pegou o caminho errado e se lamentar. Não, é preciso ter a consciência, mas depois que você tem a consciência, você mudar a sua atitude, você pegar um retorno, voltar, reparar e fazer certo. Porque aí você já está maduro o suficiente para escolher o que é certo. Às vezes, quando você fez lá no passado essa escolha errada, você não fez porque queria errar conscientemente. Você fez porque não sabia fazer melhor. Mas agora, mais amadurecido, você tem como fazer melhor. Esse é o convite do Evangelho. Então, tem duas condições indispensáveis. Se está doente, meu amigo, duas condições. Faz como Emmanuel falou. Aprende a orar e a entender. Quando você entendeu, você criou o quê? A primeira condição indispensável, consciência. Depois ele continua a auxiliar e preparar o caminho para a grande mudança, ou seja, a mudança. Bom, o que eu queria dizer para vocês aqui, mais um pouquinho aqui, deixa eu colar. O tratamento da nossa doença, nós temos os tratamentos, os medicamentos, os médicos, os medicamentos, as operações, as cirurgias, enfim. Nós temos muitos tratamentos para o corpo físico, para o corpo mental também, né? Nós temos os tratamentos espirituais, nós temos os complementares, nós fazemos a asepsia, nós temos Jesus também como tratamento, então olhando para o corpo, para a mente e para o espírito, né? Então nós podemos juntar todos esses tratamentos e melhorar de muitas formas. Mas a cura real mesmo que estamos buscando, a gente não quer só asepsia igual os 9 leprosos, a gente quer a cura real, né? Jesus é o caminho, né? Então a cura real só vai se dar com a mudança de comportamento de nossa parte.
Então, se você já sabe que está no caminho errado, mude o seu comportamento para que colha frutos diferentes dos amargos que você está colhendo agora. Jesus nos receita o quê? Já que o Evangelho é nosso GPS. Jesus nos receita doses de amor e doses homeopáticas. Estamos aqui, a perfeição é quando aprendermos a amar, né? Amar incondicionalmente. Mas Jesus veio aqui e não existe de nós que nós aprendamos a amar assim de uma hora para outra. Ele nos recomenda, nos receita doses homeopáticas de amor. O que são essas doses homeopáticas de amor? O exercício do perdão, da aceitação, a proatividade, o trabalho no bem. Isso já são doses pequenas de amor que vai fazer toda a diferença na tua vida e te colocar no rumo certo da felicidade. A questão é, você quer tomar esse remédio? Você quer levar essas doses de amor para a tua vida? Ou você vai continuar na mesma posição que você vem tomando até agora? De apatia, de se sentir vítima da situação e das pessoas, de ser um mártir e um pobre coitado, hein? Essa situação está te levando à felicidade? Não, você já descobriu que não. Então, vamos ser proativos, vamos trabalhar, né? Bom, aí, para não ficar só na teoria e para caminhar para a nossa conclusão, para o nosso encerramento da nossa reflexão, eu tenho algumas dicas aqui, né, que eu elenquei com base nessa leitura e com base no Evangelho. Ame tudo que o cerca, começando por quem está mais próximo de você, então você mesmo. Comece por você, depois comece pelos mais próximos e vai expandindo esse círculo de amor. Depois, 2. Pare com o ódio e perdoe. Ó a dose homeopática de amor. Perdão, foi o que Jesus mais falou para a gente fazer, era perdoar, porque gera um passo para o amor. 3. Viva em harmonia com a vida, com tudo. Busque a harmonia. 4. Transforme aquilo que você chama de problemas em desafios na tua existência para que você se melhore, para que você cresça, para que você treine para encontrar a solução. Então, o que você chama de problemas, na verdade, são desafios que vão te fortalecer para que você encontre a solução desses problemas. É um modo de olhar a vida diferente. 5. Tenha fé quando você estiver passando pelas tribulações. A fé nos fortalece, nos dá um estímulo para permanecer e que um novo dia amanheça. E aí nós possamos agir nesse novo dia. 6. e último, aceite as pessoas como elas são. Não queira mudar ninguém. A única pessoa que você precisa mudar é você mesmo, que é o convite desse capítulo, mudança de rumo. As outras é com ela. Nunca foi entre você e os outros, sempre foi entre você e Deus, como diria, como nos ensinou Madre Teresa de Calcutá. Então, aceite as pessoas como elas são. Preocupe-se em mudar você. E quero encerrar essa nossa reflexão, que para mim foi uma alegria, muito bom aprender, né? Serve muito para mim, viu, gente? Muito esse capítulo. Eu vou encerrar com a reflexão que o próprio autor faz no final do capítulo. Ele diz: a doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem. Como há 2000 anos atrás, o médico Jesus está pronto para lhe curar. E você, está pronto para a mudança? Com essa reflexão, encerro a minha fala aqui. Agradeço a atenção de todos, que todos possam ter um abençoado domingo, uma ótima semana que está se iniciando. Que Deus abençoe a você, que lhe permita tomar a consciência de qual é a verdadeira necessidade de mudança para que você pegue o rumo certo no destino da tua felicidade. Que assim seja, graças a Deus.